Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como que eu fiz para faturar mais de 200 mil dólares ou mais de 1 milhão de reais na conversão atual do dólar no mês de julho, utilizando uma estratégia para vender infoprodutos globalmente com tráfego direto, sem utilizar o meu rosto e especificamente no mês passado eu vendi para 72 países diferentes. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você faz para traduzir os seus criativos e o seu vídeo de venda de uma maneira muito simples. Vou te mostrar qual é a estrutura de tráfego, também simples, que eu utilizo para vender em cada um desses países, ou melhor, em cada uma dessas línguas. Vou te mostrar qual que é a segmentação específica, por exemplo, se você quiser vender em francês, a segmentação é uma, se você quiser vender em italiano é outra, se você quiser vender em inglês nos países top é uma, se você quiser vender em inglês nos países meia boca é outra, e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar tudo, e a única coisa que eu vou te pedir é para você deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Então, sem mais enrolação, aqui na Hotmart tem esse painel, que é o painel de vendas internacionais, que ele mostra ali quanto que tu faturou com vendas internacionais, obviamente, no mês em questão. Então, no mês de julho, eu faturei 201.323 mil dólares e vendi para 72 países. Essa estratégia, na verdade, eu já venho utilizando ela desde o final do ano passado. Por exemplo, ó, mês passado eu fiz 109 mil dólares. É claro que não é todo mês que eu faço 200 mil dólares, pelo menos ainda, foi o mês que eu mais faturei até agora, mas eu mantenho uma boa constância aí no faturamento. Em maio eu fiz 88 mil dólares, vamos mais lá para o início do ano. Ó, em fevereiro também fiz 109, 684 mil dólares, 59 países. E assim eu venho trabalhando com essa estratégia, que é uma estratégia que é um pouco trabalhosa, mas ela te dá uma estabilidade muito grande nas vendas. Vou dar uma passada rápida aqui nos países que eu mais vendi. Primeiro país aí foi os Estados Unidos, porque a gente consegue vender um pouco mais caro, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, naturalmente tem um faturamento maior, mesmo que tu faça menos vendas no total. Aqui ele tá marcando o Brasil, mas essas vendas no Brasil é de uma outra estratégia, tá? Não sei porque que ele mostra aqui o valor em dólar, mas esse valor aqui de vendas internacionais, ele tá sem o valor das vendas no Brasil. Se você quiser, você pode até somar tudo aqui. Eu vou rolar toda a tela. Você vai ver que se fosse somar o Brasil, daria 268 mil dólares. Então, eu só quero te mostrar rapidamente os países que eu mais vendi: Estados Unidos, vou ignorar o Brasil ali, né? México, Colômbia, Itália, Canadá, Reino Unido, Portugal, França, Peru, Argentina, Espanha, Austrália, Chile, Alemanha, e assim vai, tá? Até a gente chegar no último país, que provavelmente eu fiz uma venda só, que foi Bahamas, Eslováquia, Tunísia, enfim, às vezes até eu mesmo me surpreendo aqui vendo os locais que eu vendi, né? Essa tela da Hotmart é bem legal. Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, o mouse em cima da Islândia, eu vejo que eu fiz 2 vendas na Islândia que me deu 24 dólares. Beleza? Então aqui só para te provar que realmente eu estou fazendo aquilo que eu vou te mostrar. Agora eu quero passar para a parte onde eu vou te ensinar como traduzir de uma maneira muito simples o seu criativo e o seu vídeo de vendas. Se for uma página de vendas é mais fácil ainda, né, pessoal? Só você literalmente traduzir com a ajuda do ChatGPT ou o Claude. Mas eu sei que o pessoal às vezes trava na hora de traduzir os vídeos, né? Porque tem que arrumar a sincronia labial da boca, tem que dublar a voz, enfim, algumas pessoas têm dificuldade para fazer isso ficar bom. Eu vou te mostrar como que você faz bem rápido e deixando bom, beleza? Pessoal, o primeiro passo aqui, geralmente a primeira dúvida que surge quando o pessoal vai traduzir um criativo aqui, eu vou usar como exemplo o criativo, mas a ideia é exatamente a mesma para fazer um vídeo de venda. Só vou usar o criativo porque é mais rápido. A primeira dúvida que surge é como eu vou tirar a minha legenda, supondo que tenha legenda lá no seu criativo ou no seu VSL, a maioria vai ter. Como que você faz para tirar essa legenda que aí você possa dublar e depois colocar a nova legenda? Então a gente vai usar essa ferramenta aqui, vmake.ai, vou deixar o link aí abaixo. Basicamente o que você vai ter que fazer é subir o seu criativo aqui. A título de exemplo, eu vou mostrar com um criativo que eu mostrei como fazer em um dos vídeos passados, né? Mostrei como fazer com IA lá, com não é slow motion, com o motion control. Então, aquele criativo eu fiz em português. Aqui eu vou te mostrar ele como exemplo, né? Vamos traduzir para alguma língua aí. Ó, só rapidamente, caso você não tenha visto, né, esse criativo, vou te mostrar bem rapidamente, só o início. Seu filho tem se comportado assim, faz birra na rua, faz birra pra comer, faz birra até pra entrar na cadeirinha do carro, né? Isso não é fase, não é manha e não é falta de educação. É o cérebro da criança pedindo socorro.
Beleza. Então esse aqui é o criativo que a gente vai utilizar. Perceba que ele tem legenda, né? No início não tem, mas depois ele tem legenda aqui. Então a gente vai subir esse criativo aqui. Bom, pessoal, eu tô subindo o criativo aqui, mas para ganhar tempo, obviamente, eu tinha feito antes, tá? Então ele vai subir aqui, você vai deixar em Smart, vai clicar aqui em Apply. Eu não lembro agora que já faz um tempo, mas acho que a ferramenta tem uma assinaturazinha bem pequena, acho que é uns R$ 20, R$ 25. Enfim, mais uma vez eu falo aqui, eu não tô aqui para convencer que você tem que investir no seu negócio, tá? Eu tô aqui para te ensinar aquilo que funciona e mostrar, principalmente, né, aquilo que eu uso. Eu, de fato, uso essa ferramenta. Então, você vai colocar o seu vídeo aqui, vai clicar em Apply, ele vai tirar a legenda, que é o caso aqui que eu já tinha feito antes, né? Eu vou te mostrar rapidamente como que fica. Aqui já não tinha legenda, aqui ainda não tinha legenda, né? Mas aqui, ó, tinha legenda. Isso não é fase, não é manha e não é falta de educação. É o cérebro da criança pedindo. Ó, perceba que onde estava a legenda fica meio borrado, não tem problema, porque depois a gente vai colocar a legenda do idioma que a gente traduziu por cima, e aí vai ficar um borradinho ali, mas é imperceptível e isso não atrapalha na hora que você estiver vendendo, tá bom? Então aqui a gente removeu toda a legenda, ó. Isso aqui não tem problema, mais uma vez a gente vai colocar a legenda por cima, beleza? E é que nesse caso aqui, na minha edição, a legenda tava por cima da boca, né? Então, se no seu caso a legenda estiver mais abaixo, vai ficar meio borrado aqui, não vai ter problema nenhum, beleza? Então, depois que a gente tiver removido a legenda do nosso criativo, a gente vai traduzir de fato para a língua que a gente quer vender. E aí, para a tradução, a gente vai utilizar a próxima ferramenta aqui, que é o HeyGen. Pessoal, dentro do HeyGen aqui, você vai vir na aba Apps e você vai vir aqui em Traduzir Vídeos. Vai abrir isso aqui, o que você vai fazer? Você vai arrastar para cá o criativo que você acabou de remover a legenda, ou o VSL lá que você acabou de remover a legenda. Beleza, já coloquei aqui. Aí a única coisa que você tem que fazer é escolher o idioma que você quer, tá? No meu caso aqui, pessoal, eu vou utilizar como exemplo o alemão. Então eu vou colocar aqui German. E aí eu sempre recomendo que você coloque no... Como é que fala? No genérico aqui, né? Ele vai te dar a opção de alguns sotaques, né? Tipo Áustria, a própria Alemanha ou Suíça. Eu sempre gosto de colocar o genérico. Por exemplo, se você for colocar espanhol, ó, você vai perceber que tem vários sotaques aqui. Eu sempre deixo o genérico, a mesma coisa no inglês. Na verdade, no inglês, é legal você testar, tá? Você pode utilizar o inglês normal, mas às vezes fica melhor você colocar aqui o English United States, que ele dá um sotaque mais americano ali, como a gente vende mais nos Estados Unidos, acaba sendo legal, tá? Aqui para o nosso exemplo eu vou utilizar o alemão, seleciona o alemão, seleciona aqui precisão e clica em traduzir, tá? E aí ele vai começar a traduzir. Eu já fiz isso anteriormente. Para acelerar aqui a minha produção do vídeo, eu vou te mostrar agora o resultado. Por mais que você não entenda nada de alemão, assim como eu, você vai ver que fica bem bom e pode confiar que a tradução é certa. Se você quiser transcrever o vídeo e jogar em alguma IA e perguntar se aquilo que está sendo falado ali em alemão tem o mesmo sentido que a cópia original em português ou em espanhol, né? Se você for partir do espanhol, que você não precisa partir do português, tá? Acabei não falando, mas se você tiver uma oferta já em espanhol, você pode partir do espanhol e o mesmo serve para qualquer outra língua. O importante, né, para você traduzir a oferta é você já ter uma oferta validada no idioma que seja aí. Então aqui você vai clicar em traduzir, eu vou te mostrar o resultado agora. Vamos lá, pessoal, vamos ver aqui como que ficou o nosso criativo traduzido, né? A base dele traduzido. Verhält sich Ihr Kind so, es bekommt Wutanfälle auf der Straße, beim Essen oder sogar beim Einsteigen in den Kindersitz, oder? Das ist keine Phase, kein Trotz und auch kein Mangel an Erziehung. Olhem a boca dela, né? Por mais que a gente não entenda alemão, você vai perceber que tá casando certinho com o que ela fala, né? Com o som que ela tá emitindo ali, ó. Es ist das Gehirn des Kindes, das um Hilfe ruft, auf eine Weise, die es mit Worten noch nicht ausdrücken kann. Und das Problem ist, dass die meisten Eltern in diesem Moment genau das Falsche tun. Sie schreien lauter. Beleza, aqui é o nosso criativo. Dá pra você subir sem legenda. Na verdade, a questão da legenda, ela vai mais te atrapalhar ali do que
É difícil dizer que vai mais atrapalhar, né, mas eu costumo muitas vezes subir o criativo sem legenda, que aí eu já não tenho problema nem de tirar, nem de colocar depois a legenda. Aqui eu só tô te ensinando, caso você tenha, né, um criativo com legenda, como que você tira para colocar a nova legenda. Então, a gente tirou ali a legenda, aqui ela já tá falando em alemão, para colocar a legenda é só você colocar no CapCut aí, ou algum outro app que gere legenda, eu vou fazer rapidamente aqui. Bom, com o meu criativo em alemão aqui dentro do CapCut, é só vir aqui em Captions, e clicar em gerar. Ele vai gerar as minhas legendas em alemão. Bom, gerou aqui a minha legenda em alemão, ele vai gerar por padrão essa legenda feia aqui. É só você vir aqui em algum dos templates e colocar aqui o template e depois é só você colocar onde você quiser, né? Kind so, es bekommt Wutanfälle auf der Straße, beim Essen Então, olha só. oder sogar beim Einsteigen in den Kindersitz, oder? Das ist keine Phase, kein Trotz und auch kein Mangel an Erziehung. Es ist das Gehirn des Kindes, das um Hilfe ruft, auf eine Weise, die es mit Worten noch nicht ausdrücken kann. Então percebe que fica imperceptível que tinha uma legenda ali antes, né? E fica de fato muito, muito bom, muito rápido de fazer também. Só tem o custo, né? Tem o custo lá principalmente do Regen, que é um custo um pouquinho mais elevado, né? Nada de outro mundo também, né? Mas realmente é um custo necessário, vai te dar muita rapidez. E se você já tem uma oferta validada ou se você está modelando uma oferta, vai valer muito a pena aí, beleza? Então você vai ter aqui já o seu criativo dublado e com a sincronia labial para a língua que você quiser, e o mesmo você faz com o seu vídeo de vendas, beleza? Você vai ter toda a parte necessária para vender, né? Tanto o criativo quanto o vídeo de vendas. Se você tiver videoaulas, não preciso nem dizer que o processo é exatamente o mesmo para você dublar essas videoaulas, tá bom? Então, feito essa parte da tradução, vamos lá pro que eu sei que o pessoal gosta mais de ver, que é qual que é a estrutura de campanha que eu utilizo para vender no mundo todo e quais que são as segmentações. Tá, vamos lá, pessoal. Eu selecionei uma das contas de anúncio que eu utilizo aqui para vender um dos produtos em específico. Eu não vou te mostrar todos aqui, mas esse aqui é o responsável pela maior parte do faturamento, tá bom? Eu filtrei aqui do dia 1º de julho a 31 de julho. Vou até atualizar aqui a tela, tá atrás da minha câmera ali, mas eu atualizei, beleza? Beleza, vamos voltar minha câmera para cá. E aí, qual que é a estrutura que eu utilizo? A estrutura de uma campanha só, que é a estrutura que eu mostro aqui no canal desde o início do ano. Como que eu faço? Eu faço uma campanha para cada idioma. Então aqui, no caso desse produto, eu vendo ele em inglês, países top tier 1. Num nível muito reduzido, eu vendo ele nos países que falam inglês tier 2, que seria os mais meia boca, que eu falei no início do vídeo. Vendo ele em francês e vendo ele em italiano. Ah, como eu sei que realmente está vendendo nessas línguas? Antes disso, né? Nesse produto aqui, nessa conta, eu coloquei $60 mil. As minhas contas estão todas em dólar, tá? Eu só uso as contas de anúncio em dólar. Eu coloquei $60 mil e retornou $128 mil nesse produto aqui, nesses idiomas. Retorno de 2.12, né? ROAS de 2.12. Como que eu sei que realmente está vendendo nesses países e tu não só colocou o nome aqui das campanhas, né, no nome dos países? Então, se eu vier aqui em detalhamento e vir em país, ele vai mostrar aqui os países, né? Então, Itália, eu fiz, de fato, todas as vendas aqui do italiano na Itália. Francês, eu já vou dar uma destrinchada melhor aqui na segmentação de cada país. Obviamente faz mais vendas na França, mas faz vendas no Canadá também. Tem uma parte lá do Canadá que chama Quebec, que fala francês. Faz vendas na Bélgica, Luxemburgo e Mônaco eu acabei não fazendo, mas Suíça fiz vendas também. Inglês Tier 2 tem um vídeo aqui no canal específico sobre isso, né? Que eu falo lá como que eu vendo low ticket na África, algo assim. E de fato, para mim, pelo menos para mim aqui, inglês Tier 2 é África do Sul e Filipinas. Bom, já vou destrinchar melhor isso aqui, né? Só quero te mostrar aqui. Em inglês Tier 1 é onde vem a maior parte do faturamento, que é onde tá os Estados Unidos aqui, tá bom? Então, a estrutura que eu uso é essa. Vou te mostrar aqui também a estrutura dos conjuntos ali, né? Eu só não gosto de ficar abrindo muita coisa, porque eu tenho que borrar muita coisa.
Ah, por que que não mostra o produto? Porque eu não quero ser copiado. Quando você tiver resultado, se você quiser mostrar o seu produto no YouTube, você vai lá e faz isso. Eu não vou fazer. Já estou fazendo até além do dever aqui, que é mostrar toda a estratégia, toda a segmentação, como que eu faço as campanhas. A única coisa que eu não vou mostrar de fato é o produto e os criativos, mas o resto todo, conforme você está vendo, eu estou mostrando. Então, mais uma vez, te peço a única coisa para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Tá bom? Vou abrir aqui o italiano para você ver a estrutura. É a mesma estrutura de um vídeo que tem aqui no canal, né? Como testar rapidamente ali as ofertas, né? Então, vou entrar aqui no italiano. É sempre complicado que eu tenho que borrar bastante a tela, tá? Então, eu vou ir clicando e vou vendo se não tem nada para borrar. Bom, pessoal, então, conforme até vocês viram no vídeo que eu mostrei como subir, né? Essas ofertas, tá bugado aqui, não sei porquê, mas enfim. Como subir ali o meu teste de criativo e tal, você sabe que eu subo todos os conjuntos dentro da mesma campanha. Pode ser que tenha uma forma melhor de fazer, tá? Eu não sou cabeça fechada, mas eu acho essa forma muito simples de fazer utilizando uma campanha só. Então eu acabo utilizando essa estratégia porque é muito, muito simples e traz resultado. E em cada um desses conjuntos eu coloco 5 criativos, né? Depende, né? Mas geralmente 5 criativos. Então eu vou clicar aqui, você vai ver a prévia dos criativos. Ó, aqui está a prévia dos criativos, né? Que são 5 criativos que tem. Ah, por que que tem 2 ativos e 3 desativados? Tu vai desativando conforme não vai performando? Não, são criativos que são rejeitados, tá? Então, pelo menos aqui para mim anda bem chatinha essa questão de rejeição. E os criativos que são rejeitados eu desativo. Eu até tento subir depois com uma nova edição, borrando palavras mais sensíveis ali, mas os que são desativados, né, os que são rejeitados, eu desativo e deixo desativado. Então, nesse caso aqui, tem 2 ativos ainda, dos 5 que eu subi, e se eu fosse entrar nos outros conjuntos, todos eles têm de 3 a 5 criativos. Quando eu quero fazer um novo teste de criativo, eu subo um novo conjunto aqui dentro dessa mesma campanha. Ponto de atenção aqui, tá, pessoal? O melhor a ser feito, e assim, sendo 100% sincero com vocês, é separar um idioma por conta de anúncios. Por que que eu não separo um idioma por conta de anúncios? Porque dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho, você vai ter... Na verdade, não dá muito trabalho, né? Mas você precisa ter mais braços ali. Como é que eu vou falar isso? Cara, você precisa ter várias contas, né? Porque se você for rodar cada produto em 5 idiomas diferentes, você vai ter que ter muitas contas ao mesmo tempo. Por que que é melhor rodar em contas separadas? Questão de contingência. Questão de performance, conforme você está vendo aqui, não vai atrapalhar em nada a sua performance se você mantiver todos na mesma conta de anúncio. Só que por questão de contingência, supondo que você teve um problema lá no seu italiano, e aí o seu italiano foi derrubado, né? A conta que tá o seu italiano foi derrubada. Você perde o francês e perde o inglês junto. Já aconteceu comigo. Mas é mais fácil deixar na mesma conta. Então, se você tem um produto muito light, enfim, fica a seu critério aí, tá? Não tem problema com relação à performance, mas tem um probleminha de contingência. Eu, sendo bem sincero com vocês, eu sempre caguei muito para contingência, desculpa até a palavra aí, é algo que eu tô começando a dar mais atenção agora, porque recentemente eu tive uns probleminhas com o Facebook, justamente por cagar demais para contingência, tá? Então, se você for começar agora, quiser fazer tudo direitinho, já faz tudo separado, um idioma por conta de anúncio daquele mesmo produto, e aí para outros produtos você faz em outras contas de anúncio também. Vai ser o melhor a ser feito, mas saiba que dá para fazer assim. Página, mesma coisa, é melhor fazer em página separada, mas dá para fazer na mesma página. Domínio, a mesma coisa. Pode usar o mesmo domínio com uma slug diferente, mas o melhor é sempre separar tudo, tá bom? Para finalizar aqui, sei que o pessoal tem muita dúvida, que é a segmentação de países por idioma, e eu faço exatamente dessa forma, por idioma e não por países. Então, por exemplo, se eu vou rodar em italiano, eu vou ver quais são os países que falam italiano e que têm condições de comprar, né? Não adianta eu colocar uns países, pelo menos eu não faço isso, né? Uns países, por exemplo, lá da África, eu acho que italiano não tem um país na África que fale. Talvez tenha também, não sei. Mas, por exemplo, o francês tem alguns países da África que falam francês, só que eu não coloco. Então, tem que casar o idioma com ser um lugar onde o pessoal vai ter o poder de compra. Então, primeiro de tudo, Itália, ou melhor, italiano, eu só coloco Itália, não coloco mais nada.
Para vender em francês, eu coloco França, Canadá, Bélgica, Suíça. E aí você pode colocar também Luxemburgo e Mônaco, tá? Mas assim, é mais para ter um algo a mais ali, não vai fazer muitas vendas não. É sempre bom você expandir o máximo que você puder ali daquela língua que você vai vender, desde que seja um público que pode comprar, né? O Canadá, por mais que a maior parte, acho que a maior parte fala inglês, tem uma grande parte lá no norte do Canadá, se eu não estou enganado, que fala francês. Aí coloca também, tá? Essa é a segmentação para francês, já te mostrei a do italiano. Vou te mostrar agora a do alemão. Alemão, então eu coloco Alemanha. Tira a Suíça daqui. Na verdade, o alemão você pode deixar a Suíça. Eu não deixo, tá? Deixo só Alemanha e Áustria. Que são os 2 países que falam alemão. Algumas pessoas falam para deixar a Europa toda. Pode ser um teste legal. Eu faço dessa forma aqui, tá? Eu coloco só os países que, de fato, tem ali como língua principal o alemão, no caso do alemão, tá? Mas é um teste talvez legal você colocar a Europa toda, tá? Não é algo que eu faço. Vamos pro próximo aí, que é os países Tier 2 do inglês, que eu já te mostrei brevemente antes, né? Aí é África do Sul, tirar a Alemanha daqui, né? África do Sul e Filipinas. E aí você pode colocar também, essa aqui é a segmentação mais fraca, tá? Mas se você quiser, você pode colocar alguns países do Caribe ali que falam inglês também, tipo Trinidad e Tobago, Jamaica e Guiana. Mas o que vai mais vender, na verdade, é Filipinas e África do Sul, tá? Essa é a segmentação para top 2 em inglês. Vamos agora pro espanhol, mundo todo. Aquele país ali, aquele país não. Aquela oferta ali eu não vendo em espanhol, mas você viu na minha tabela lá que o segundo país que mais vende aqui para mim é o México, depois a Colômbia. Então eu vendo muito em espanhol também, só aquele país ali, aquela oferta ali que eu te mostrei, o gerenciador de anúncios, eu não vendo ela em espanhol. Isso é uma coisa que você tem que cuidar também, às vezes aquela oferta que você está vendendo, ela não se enquadra em determinados países, ou você acha que vai se enquadrar e na hora que você tenta rodar não funciona. Como que eu vou saber isso? Você pode fazer uma pesquisa prévia ou ver no campo de batalha, né? Coloca para rodar. Se não vender, é porque o pessoal não quer comprar. Vamos lá, espanhol. Espanhol é a segmentação mais abrangente que eu utilizo aqui. Então eu venho aqui em países, eu marco tudo, tá? Mundo todo. E aí eu venho aqui em excluir. E aí eu excluo Brasil, excluo Venezuela, excluo Haiti, Nicarágua. E aí eu venho aqui novamente no procurar, venho aqui em países e excluo a África toda e a Ásia toda, tá? Essa aqui é a minha segmentação para o espanhol. E é legal você marcar ali na caixinha do idioma, o idioma, tá? Acabei esquecendo de falar isso aqui. Então aqui, ó, se você vier em limitar mais o alcance dos anúncios, limitar mais, você vai vir aqui em idiomas e vai, no caso do espanhol, botar espanhol. E aí, no caso dos outros, é legal você colocar sempre o idioma que você quer vender, tá? Espanhol todas. Beleza? Assim, é o espanhol, tá faltando só o inglês Tier 1, né? Que é os top do inglês. Então vamos lá, o que tava faltando aqui, né, é os top 1 em inglês, que é sendo bem sincero com vocês, é onde vai mais vender, onde vai mais escalar. Se você quiser, não quero ficar vendendo no mundo todo, quero focar no que mais vende, é os Estados Unidos. Só que é onde é o mais caro também. Então assim, você precisa já ter mais café no bule aí para você conseguir entrar nesse mercado. Mas de fato é onde tem mais escala, onde tem mais poder de compra, realmente é o melhor mercado. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia. Esses aqui são os que têm como língua nativa o inglês, que são os top, né? E aí você pode adicionar também alguns países da Europa, que são países ricos, que por mais que a maior parte não fale inglês, algumas pessoas falam inglês, e aí você consegue adicionar mais grana aí também, que é Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia e Países Baixos. O core da estratégia é esse aqui, tem alguns pormenores ali, mas assim, confia no seu taco, é bem o que parece que é bem intuitivo. Traduz o produto, traduz os criativos, traduz o vídeo de vendas ou a página de vendas, sobe para os países certos, coloca para rodar,
Se der bom, você escala, se não der bom, você parte para o próximo idioma, e assim você consegue transformar um produto validado em 5, 6, 7 produtos validados, que na verdade é o mesmo produto, só que traduzido para outros idiomas, beleza? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, vejo vocês aí no próximo vídeo, valeu!